todos. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós nos colocamos em oração na Tua presença agora, gratos por mais essa oportunidade, por esse dia, pelo privilégio, meu Deus, de estarmos aqui. Sempre lhe agradeço, meu Deus, porque é uma honra poder te servir, estar na Tua presença, estar no altar, estar, meu Deus, nessa condição de quem tem algo a oferecer. É uma honra, porque se temos algo a oferecer, se há algo bom em nós, isso vem do Senhor, isso é obra do Senhor. Obrigado, obrigado por estar aqui, por cada vida que está, que valoriza, Senhor, que valoriza oportunidades como essa, que valoriza estar no templo, buscá-lo, servi-lo, adorá-lo. Nós sabemos, meu Deus, que atraímos aquilo que honramos. Então, honrar o Senhor, honrar as coisas do Senhor, honrar, meu Deus, o templo do Senhor, atrai o favor sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Nós atraímos favor, nós atraímos unção, nós atraímos poder, nós atraímos as Tuas bênçãos quando nós o honramos, o priorizamos, o obedecemos, buscamos agradá-lo, porque honra é isso, honrar é isso, é valorizar, respeitar, é obedecer, é se submeter. Então, meu Deus, obrigado por essa oportunidade e peço que o Senhor conduza, dirija essa reunião, fale aos nossos corações. É a finalização de mais um projeto Casa Firme, com o tema Servos e Discípulos. E eu oro para que, Senhor, a palavra que vai ser pregada nesse momento possa abrir ainda mais, ampliar ainda mais a nossa visão, o nosso entendimento acerca desse princípio poderoso. E acerca, meu Pai, das consequências terríveis e negativas quando esse princípio não é observado. Nos guarda, meu Deus, nos guarda de nos acostumarmos com as coisas espirituais. É por essa razão, por esse motivo que tantos estão, meu Deus, com a vida arruinada, com a vida destruída, com a vida toda quebrada, porque, meu Deus, trata como comum aquilo que não é comum. Já não valoriza, não honra mais aquilo que tem grande valor, que é especial. Estar aqui, meu Deus, estar no templo, poder te servir, fazer algo para o Senhor, jamais pode deixar de ser para nós um privilégio, uma alegria, um prazer. Nos guarda, meu Deus, de nos acostumarmos com esse ambiente de fé, de nos acostumarmos, meu Deus, e cairmos na rotina, cairmos naquela condição de alguém que já entrou no automático e tudo que faz por obrigação, faz para cumprir com o protocolo. Não, Senhor. Eu oro para que o prazer que Davi tinha no Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar envolvido com o Senhor e as coisas relacionadas ao Senhor, eu oro para que esse prazer exista em cada coração. Porque, Senhor, do que adianta estarmos aqui sem querermos estar aqui? Do que adianta fazermos algo para o Senhor, mas murmurando, reclamando? Do que adianta, meu Deus, termos algo em nossas mãos e não honrarmos, não valorizarmos? Tua palavra deixa claro que os que assim procedem, os que desprezam, logo vão perder. Nós perdemos o que desprezamos.
Por isso que o Senhor diz, guarda o que tem, segura o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Senhor, nos ajuda a valorizar e honrar tudo que o Senhor tem nos dado, a vida que o Senhor nos deu, o conhecimento, a sabedoria, meu Deus, os dons, os talentos, o dinheiro, tudo que o Senhor tem nos dado, meu Pai. A família que o Senhor nos deu, nos ajuda a usar e conduzir tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Fala mais aos nossos corações, eu entrego esse trabalho nas Tuas mãos e tomo posse de uma reunião poderosa, de grande crescimento, despertamento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém. Amém? Sentem-se, por gentileza. Nós falamos ontem sobre honra. Nós atraímos aquilo que nós honramos. Eu quero ler 1 Samuel 2, a partir do versículo 12, que diz assim, ó: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam, diga comigo assim, tratando com desprezo a oferta do Senhor. No 22 diz, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam como as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo, ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? É aquilo, né? Se alguém está na mão do diabo, Deus pode livrá-lo. Se alguém está na mão de um homem, Deus pode livrá-lo. Mas se alguém cai na mão de Deus, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Horrenda, terrível coisa é alguém cair nas mãos de Deus. Ninguém pode livrar. Quando Deus decide tratar com uma pessoa, ninguém pode livrar essa pessoa. Então ele disse isso aos seus filhos. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. 27. E veio um homem de Deus a Eli, ele disse, assim diz o Senhor,
Acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Quer dizer, foi confiado algo especial, importante a vocês. Eu escolhi, o Senhor disse, seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso, usar um colete sacerdotal na minha presença. Quer dizer, não é qualquer coisa. Vocês não fazem qualquer coisa. Vocês não lidam com qualquer coisa. Isso não é algo comum, é algo especial. É algo muito especial, que deve ser honrado, valorizado, porque não há missão, função, trabalho, digamos assim, mais importante do que esse. Só que eles não viam assim. Eles trataram como algo comum, como algo sem valor, sem relevância. E isso custou muito caro. Custou o destino, custou a promessa que o Senhor havia feito a Eli e a sua família. Então, diz aqui no 29, por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, olha que forte isso, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ou seja, como você trata Deus, as coisas de Deus, você será tratado. A medida que você usa, vai ser usada com você. Tem gente que não sabe por que Deus não o honra, Deus não o abençoa, Deus não faz mais na vida dele. E a resposta está aqui. Eu estou usando da mesma medida. A medida que você usa para comigo, eu uso para com você. Quem me honra é honrado. Quem me respeita, quem me valoriza, é recompensado. Mas quem me despreza, quem não me dá valor, quem me rejeita, também será rejeitado. Você colhe o que você planta. Todo mundo quer honra, mas não planta honra. Se eu quero honra, eu tenho que aprender a honrar. A começar por Deus. Porque se eu honro, se eu realmente temo e honro a Deus, logo eu vou honrar as pessoas, honrar as alianças, honrar o casamento, o cônjuge, honrar os pais, honrar o meu patrão, Porque é impossível uma pessoa dizer que é fiel a Deus, que honra a Deus, que não vê, sendo que ela não honra aquele que ela vê. Não dá para confiar numa pessoa que diz que honra, que teme a Deus, mas é infiel. Não respeita as alianças, não respeita, não honra
o homem. Se eu temo a Deus, se eu honro a Deus, eu vou honrar as pessoas. Até porque, quando nós fazemos as pessoas, estamos fazendo para Deus e temos que ter exatamente essa visão. Exatamente essa visão. Eu sirvo as pessoas como ao Senhor e espero do Senhor a recompensa. Mas muitos se esquecem disso quando estão servindo alguém. Olham só para a pessoa. E se é assim que ela procede, ela vai até, talvez, se submeter, mas com rebelião no coração. Ela vai até fazer, mas no seu interior, murmurando, reclamando, porque ela está focada no homem. Ela não está focada em Deus. O olhar dela está no homem. E aí, Deus que sonda as mentes, que esquadrinha os corações, vai recompensá-la de acordo com a atitude do coração. Porque ela pode estar fazendo, a obra dela aqui fora pode estar correta. Ela pode estar fazendo a coisa certa, mas se no coração não há a atitude certa, uma verdadeira submissão, é isso que vai pesar para Deus. É isso que vai pesar. Então, nós precisamos entender sobre esse assunto para não sermos roubados. Porque não é porque eu estou fazendo algo aqui, certo aos olhos de muitos, que Deus está recebendo. O Senhor diz, fazei todas as coisas sem murmurações. De nada adianta acatar uma ordem, uma direção, mas lá dentro está questionando, dizendo não é bem assim, não concordo com isso, mas eu penso, mas eu acho. Ou seja, a pessoa não está de acordo, e o Senhor diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Eu preciso estar de acordo com Deus. Não só as minhas obras, minhas atitudes aqui fora, mas a atitude do coração também. No caso aqui, o coração, a atitude do coração era a pior possível. E também as obras. E esses rapazes aqui estavam desprezando a oferta do Senhor, profanando o templo do Senhor. Estavam desrespeitando aquele lugar santo. Todo o povo já sabia. O Eli disse aos seus filhos, eu ouço o mal a respeito de vocês. Ele disse aqui, eu ouço, de todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Quer dizer, está todo mundo vendo, sabendo das atitudes terríveis que vocês estão tendo. E o que pesa aqui é que Eli até falou, até corrigiu com palavras, né, dizendo não é bom, né, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo a respeito de vocês, meus filhos. Não está certo isso. Mas ele não foi além disso, ele não mudou as circunstâncias, ele não lidou de verdade com os seus filhos. Ele falou, mas ele não agiu. Ele falou, mas não mexeu nas circunstâncias deles. E isso para Deus soou exatamente assim: você honra mais seus filhos do que a mim. Mais importante para você agradar seus filhos do que me agradar.
Você poderia ter agido, ter lidado, ter mexido nas circunstâncias deles, mas não fez. E o Senhor agora vem e diz: eu vou honrar quem me honra. Você, ele não me honrou. Seus filhos não me honram e você também não tem me honrado. Porque sabendo do que eles fazem, de como eles desprezam a mim, o que é meu, você não agiu, não usou de autoridade, não corrigiu. Então, havia uma promessa a essa família. O Senhor tinha dito que eles ministrariam para sempre. Então, isso quer dizer que o destino deles foi alterado. O destino deles não foi curado, foi adoentado, foi estragado com esta omissão, com essa conivência, com essa passividade do Eli em confrontar e lidar com aquilo que estava errado e que ele sabia. Então, nós não podemos, por covardia, por medo, sermos coniventes, omissos, deixar de confrontar, de lidar com aquilo que está errado, de divergir das coisas que nós estamos vendo que não está certo, porque o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar. Existe o pecado de comissão e de omissão. E os dois mandam para o inferno. Os dois. E aí, seguindo a leitura, diz assim: é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Ou seja, todos morreriam cedo. Por quê? Porque eu posso dizer que havia, por parte dos filhos de Eli, duplo pecado. Porque eles não honravam o seu pai, que também era, uma autoridade espiritual, o líder espiritual ali, na época. Então, desrespeitavam o seu pai, desrespeitavam sua liderança espiritual, e a Bíblia deixa claro: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. A Bíblia também diz: obedeçam os seus líderes. Então, eles desrespeitaram o pai, desrespeitaram a liderança espiritual que estava sobre eles. E as consequências foram terríveis. Não haverá mais nenhum idoso na sua família. E olha só a sentença: você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Quer dizer, vai morrer cedo. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Olha que desgraça. Perdeu os dois filhos no mesmo dia. E saber, que toda a sua descendência morreria cedo. Por quê? Porque ele não se posicionou, não agiu, não lidou, não confrontou. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Olha só como seria
os descendentes? Que vida levaria os descendentes de Eli? Miserável, vergonhosa, humilhante. Observe que Deus não tem problema em substituição. O Senhor disse: eu vou levantar outro. Vou levantar para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, que vai fazer o que eu penso, não o que quero, o que tem vontade. Que vai agir de acordo com a minha vontade, não com a vontade própria. Que vai fazer o certo, que vai me honrar. Deus não tem problema com substituição. Se uma pessoa não honra, ela vai perder o seu lugar. Se ela despreza o que ela recebeu, se ela não valoriza o que ela tem, ela está pedindo, mandando essa mensagem para Deus: põe outro no meu lugar, me substitui, né? Não sou digno daquilo que me foi confiado. Outro deve ocupar o meu lugar. Por isso que em Apocalipse nós lemos, nós encontramos esse alerta: guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. O que quer dizer isso? Honra, valoriza o que você recebeu. Valoriza. Segura o que é seu. Guarda o que é seu. Porque Deus não tem problema com substituição. Ele pode levantar para si alguém que vai agir segundo o seu coração, se eu não estiver disposto a agir segundo o coração de Deus. Então o que eu quero mostrar aqui é que essa família tinha um destino certo, um futuro glorioso. Deus havia feito promessas a Eli e a toda a sua descendência. Mas a omissão, a conivência, a covardia do Eli estragou com tudo. Ele sabia, eu vou ler aqui agora, que ele tinha consciência, pesou para Deus. E você tem consciência e não age? Por que você não age? Por que você não lida? Porque você honra mais seus filhos do que a mim. Por isso que o Senhor disse: aqueles que desejam ser servos e discípulos do Senhor, quem não renunciar pai, mãe, filho, filha, a sua vida, tudo quanto tem, não é digno de ser meu discípulo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nada pode estar acima de Deus. Nada pode ser mais importante do que agradar a Deus. Entre agradar meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu cônjuge e agradar a Deus, eu preciso estar decidido a agradar a Deus. Eu desagrado a mim, eu desagrado filho, eu desagrado cônjuge, eu desagrado quem for preciso, mas eu não posso desagradar a Deus. Deus precisa ser prioridade, não no discurso. A coisa mais importante, não no discurso. Porque muita gente diz: não, Deus é a coisa mais importante da minha vida. Mas na prática, muitas vezes, Ele está lá, se curvando às suas vontades, desejos, paixões. Mais importa a opinião de alguém, o que alguém pensa. Ele nega a Deus para atender, né, as suas vontades, a vontade de alguém. Ele teme dizer não para alguém, porque ele não quer ficar mal com aquela pessoa. Quer dizer, ele contraria Deus, mas não contraria pessoas. Ele não teme ir contra Deus, porque ele teme ir contra pessoas. Desagradar pessoas. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa antipática, que não se importa com ninguém. Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz: levem as cargas uns dos outros, segui a paz com todos. Nós temos que ser pessoas amáveis,
Mas quando tivermos que fazer uma escolha entre Deus e alguém, entre Deus e a minha vontade, eu preciso escolher Deus. Negar a mim mesmo. Negar o que for preciso. Isso o Senhor deixou bem claro. E essa história registra as consequências de alguém que não leva isso a sério. Ele estava lá para honrar a Deus acima de tudo e honrou mais seus filhos. Não quis ser mais enérgico com os filhos, não quis mexer nas circunstâncias, não quis talvez desagradar, mas sua atitude passiva prejudicou, definiu, alterou o destino de toda a sua descendência. Ele fez mais mal aos seus filhos e aos seus descendentes, fazendo vista grossa, do que talvez se tivesse agido. Se ele tivesse agido, destituído, talvez seus filhos, teria salvado aqueles meninos. Né? Seria desagradável para eles lidarem com as perdas, mas talvez haveria salvação. Do jeito que ele agiu, ele fez mais mal aos seus filhos, a toda a sua descendência. Então a sentença foi muito forte. O Senhor disse: os que restarem vão mendigar um pedaço de pão. Sua descendência quer ocupar uma posição de honra, porque ministrar perante a minha presença não é qualquer coisa. Mas é aí que está, a gente sempre fala isso no corpo de obreiros, né? Porque nós estamos envolvidos com a obra de Deus, o tempo todo lidando com as coisas de Deus. E nós precisamos vigiar para que esse ambiente não se torne lugar comum. Esse ambiente de fé, essa fortaleza, esse lugar onde nós somos amados, cuidados, direcionados, onde as pessoas se importam conosco, onde nós recebemos direções, palavras, onde nós desfrutamos da presença de Deus, nós não podemos permitir que se perca o valor para nós dessas coisas. E entremos no modo automático. Ou seja, agora eu estou aqui, eu faço isso, faço aquilo, mas tudo que faço, muitas vezes é com peso, é com reclamação, com murmuração, é considerando pesado, difícil. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é esse. Ou seja, estar aqui, dependendo de como eu estou, eu tenho tudo para ser uma pessoa muito abençoada. Ou me doar para Deus, para o reino, para a obra. Mas eu também posso estar traindo maldição para a minha vida se eu estou aqui tratando algo tão especial como um fardo, como um peso. Está entendendo? Quantas pessoas que depois que perderam é que foram ver o quanto tinham. Como o filho pródigo, depois que estava lá desejando as bolotas dos porcos, é que foi ver o quanto na casa do pai ele era feliz e não sabia. O quanto ele era feliz, abençoado, não tinha falta de nada. A expressão que ele usa é: até os servos do meu pai. Até os servos do meu pai. Agora eu vejo que até os servos do meu pai têm uma vida melhor do que a minha, longe da casa do meu pai. Ele, infelizmente, precisou se encontrar no chiqueiro da vida, precisou perder tudo que tinha para valorizar.
valorizar estar na casa do Pai, trabalhar com o Pai, fazer algo para o Pai. Mas quando estava lá, você vê pela postura dele, pela reação dele, pelo fato dele ter recebido a herança e ter ido num lugar distante. Tá lá, a Bíblia diz assim, não muito tempo depois, né? Não muito tempo depois de ter recebido a herança, foi para um lugar distante. Isso mostra o desgosto, o desprezo que ele tinha pela casa do Pai. Fica nítido. Ao ir para um lugar distante, certamente saiu pensando, nunca mais piso os meus pés aqui. Agora eu sou livre, agora eu vou viver a minha vida, agora eu vou ter vida de verdade. Eu estava numa prisão. Você vê que ele se sentia preso na casa do Pai. O diabo cegou de tal forma que ele não viu que só de estar ali, depois ele viu, depois ele voltou e já não tinha mais direito à herança, mas agora ele entendia, só de eu estar aqui, servir o meu Pai, já é minha recompensa. Nós já falamos sobre isso, né? Servir traz recompensa? Traz, mas diga assim, servir já é a recompensa. Servir a Deus já é, estar na presença de Deus, buscá-lo, atrai o favor. Eu sou abençoado, se eu estou em Deus, permaneço em Deus, eu sou, mas estar já é uma bênção, um privilégio. E quantas pessoas que por não serem correspondidas do jeito, na hora, no tempo que gostaria, de não receberem o que gostaria, vão deixando a insatisfação, o desgosto, o desinteresse tomar conta. Ou seja, ela vai ficando cega. Ela não vê que só o fato dela ser salva, ter conhecido Jesus, ter se tornado uma nova criatura, isso já é motivo suficiente para ela ser grata, honrar a Deus, servir a Deus para o resto da sua vida. Temê-lo, obedecê-lo. Agora, nós sabemos, quando uma pessoa obedece, ainda que ela não queira, uma bênção sempre vem junto. Cada passo, cada decisão que você toma para agradar a Deus, vai atrair o favor de Deus. Mas eu não posso me esquecer disso, que o fato de conhecê-lo já é a maior bênção. De estar com Ele já é uma bênção. De servi-lo já é uma recompensa. Está entendendo o que quer dizer ou não, pessoal? Entenda de verdade isso. Porque quem não entende, não encontra seu prazer em Deus, não valoriza as coisas espirituais, não vive por algo maior, é gente instável, é gente ingrata, é gente que muitas vezes despreza, não valoriza o que realmente tem valor. Quantas pessoas que fazem para receber, não fazem porque amam. Elas entram no propósito porque elas têm um objetivo, elas querem uma bênção, elas querem uma solução, uma definição, uma resposta. Ou seja, há um interesse, há uma necessidade. Mas é admirável as pessoas que muitas vezes entram num propósito, sem ter o que pedir, mas pensa, bom, eu não tenho nada melhor para fazer, senão buscar a Deus. Nós já tivemos pessoas que relataram isso. Eu fiz o propósito para agradecer, eu fiz o propósito tal, e eu não pedi nada, porque Deus já havia me abençoado, Deus já havia me atendido. Então, eu fiz para agradecer. Eu fiz porque eu entendo que servir a Deus, buscar a Deus é uma bênção. Eu busco a Deus não só para ser abençoado, mas porque eu entendi que isso é uma bênção. É uma bênção buscá-lo, é uma bênção servi-lo. É uma bênção. Então Deus quer encontrar essa maturidade no seu povo. Esse entendimento. Sabe? Porque os que não
não enxergam as coisas dessa forma, são instáveis, vivem pulando de galho em galho, não cria raiz, não se estabelece. Ora está aqui, ora está lá, está correndo atrás da bênção, e ele não entendeu que a maior bênção dele é o Senhor, é servir o Senhor, é buscar o Senhor. É triste quando uma pessoa está no lugar certo, o melhor lugar do mundo e não vê. Fazendo a melhor coisa que poderia estar fazendo e não enxerga. Esse homem de Deus veio para, chamar a atenção de Eli, da sua casa. Eu escolhi vocês. Vou repetir aqui, ó. Eu escolhi seu pai dentre todas as tribos. Eu selecionei vocês para essa missão, para essa função, para ser o meu sacerdote, subir no meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Eu escolhi vocês. Vocês não estão fazendo qualquer coisa, mas a melhor coisa que poderiam estar fazendo. Aí, vamos trazer para nós, né? Quantos que têm tido esse privilégio, essa oportunidade de estar no templo, de servir a Deus, de fazer algo para a obra, de estar no altar, de orar. Às vezes nós vemos pessoas que não valorizam isso. Não valoriza estar na igreja. Não vê como um privilégio, uma honra estar no altar, que seja para fazer uma oração. Quantas pessoas, você vê por que Davi foi tão honrado, tão abençoado? A declaração que ele faz no Salmo é muito forte. Ele diz: eu prefiro ficar à porta do templo, vigiar a porta do teu templo. Sabe aquela função, né, que muitos atuam ali, de ficar na porta ou no estacionamento ali, né? Isso não é algo menor, porque no reino de Deus não tem algo que, isso é menor. Não existe isso. Não existe isso. É como a Bíblia fala, né? A igreja é como um corpo. A mão não pode dizer que não precisa do pé, o pé não pode dizer que não precisa da mão. Uma unha do seu dedo você não abriria a mão? Ou abriria a mão? Não. Quer dizer, nós valorizamos uma unha do nosso dedinho. Você não abriria a mão, né? E eu brinco que tem formatos, né, de pé que a unha do dedinho lá é um filetinho, né? Quer dizer, não é quase nada. Mas a pessoa aceitaria ter aquele filetinho arrancado? Não. Que é importante para ela, né? Então tudo tem importância no reino de Deus. Nada deve ser visto como algo pequeno, menor. Lavar o chão, lavar um banheiro, ajudar na limpeza, carimbar um jornal, evangelizar. Nada pode ser visto como algo pequeno, menor. Entendeu? Porque se eu vejo dessa maneira, eu vou fazer por obrigação, vou fazer de forma relaxada, vou fazer para tirar da frente, vou colocar o mínimo de esforço, de energia possível naquilo. Não vai haver excelência no que eu estou fazendo. E tudo tem a ver com os valores. Meus valores. Se eu não vejo aquilo como algo importante, especial, eu vou tratar de qualquer maneira. Eu vou agir de qualquer forma. Eu vou estar ali por estar. E a consequência disso são anos perdidos, obras mortas. Que se eu faço por fazer, se eu estou ali e não honro, eu vou acabar perdendo, eu não vou ter recompensa. Não adianta fazer, por obrigação.
Tem que haver prazer, satisfação, alegria no servir. Aqui no capítulo 3 de Samuel, versículo 11, diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Ele até falou: não é bom, meus filhos. Eu estou ouvindo coisas ruins a respeito de vocês. Não é bom, não é certo. Mas não agiu, não mexeu nas circunstâncias. A verdade é essa, né? Se nós não sofrermos as consequências das nossas más escolhas, más atitudes, mau comportamento, se nós não sofrermos, não vamos aprender. Então Deus nos ama tanto que Ele mexe nas nossas circunstâncias, quando Sua palavra não é o suficiente. Eu penso que o Eli, quando ouviu uma sentença dessa, nós não vemos uma reação de quebrantamento, nós não vemos ele entrando na presença de Deus, desesperado, buscando a misericórdia, o perdão. Não, ele ouviu isso e meio que fazer o quê, né? Tem até uma parte que ele fala, tá aqui, ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Bom, se é a vontade dele. Não é a vontade, nunca foi a vontade de Deus que ele terminasse, que a sua família terminasse dessa forma. Nunca foi a vontade de Deus. Mas você vê que ele também já havia se acostumado. Ele estava espiritualmente anestesiado. Ele se acostumou a ver os filhos profanando o templo, desrespeitando, fazendo coisas desprezíveis, né? Ele se acostumou. Aquilo nós vemos que se tornou algo normal, comum, mas não é comum. Não podemos esquecer aquela expressão que nós encontramos na palavra: isso não se faz em Israel. Diga assim: isso não se faz em Israel. Ou seja, não é costume, não é padrão, não pode ser assim, não é normal. Se é normal aí fora, se tem gente que age assim, aqui não é assim. Na vida de um crente de verdade não funciona assim, né? Se tem igrejas bagunçadas por aí, quem chega no Ministério Minutos de Vida vai ver que não é assim. Que se for detectado desrespeito, imoralidade, mentira, engano, isso não vai ficar por isso mesmo. Não vai. Ou ela entra nesse padrão que nós buscamos de excelência, de santidade, de integridade, porque essa é a marca do cristão. Nós falamos isso inclusive essa semana, né? De situações, se eu quero o favor de Deus, se eu quero honra na minha vida, eu preciso manter a contenda fora da minha vida, eu tenho que ser íntegro e excelente. Mantenha a contenda fora da sua vida. Seja íntegro e seja excelente. Esse é o padrão que nós buscamos. Todos os dias estabelecer. E quem não adere a esse padrão, cedo ou tarde não resistirá. Que nós não vamos nos acostumar, por mais que o mundo, né, e lamentavelmente muitas igrejas aí já estejam se amoldando
ao mundo e assim, buscando se parecer com o mundo, quando deveria impactar o mundo, nós não vamos seguir essa linha. O certo é certo, o errado é errado. O que a palavra diz que é pecado, nós não vamos tratar como um problema, é pecado. Inclusive a palavra pecado tem sido cada vez menos utilizada. As pessoas têm problema. Cuidado para não seguir essa linha psicológica. Não aderir esse evangelho que mais pende para uma linha psicológica. O sujeito não tem pecado, ele tem problema. Entendeu? Então, se ele tem problema, alguém tem que ajudá-lo. Se ele tem pecado, então ele tem que se arrepender. A cura, a solução é arrependimento. E arrependimento depende dele. Então, a gente vai vendo que vai suavizando, vai tirando cada vez mais a responsabilidade das pessoas. Com isso, vamos deixando passar, vamos fazendo vista grossa. Não, não é assim. Não é assim. A Bíblia deixa bem claro que a vida é feita de escolhas, e cada um colhe o que planta. E na palavra de Deus é sim, sim, não, não. É certo, é errado, errado. Não existe meio termo. Então, não vamos relativizar as coisas, porque Deus não faz isso. Deus não faz. Ele tinha consciência e não os puniu. Por isso, no 14, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Então, era uma sentença que nada poderia mudar, até porque não houve por parte de Eli nenhuma demonstração de arrependimento. Aí nós vemos aqui, no capítulo 4, versículo 14. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. E houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Foi um período sombrio. Os inimigos nunca avançaram tanto quanto avançou nos dias de Eli. Por quê? Porque ele não honrou a Deus. Honrou mais seus filhos. Tornou-se uma pessoa espiritualmente, eu diria, anestesiada, porque estava vendo o que estava acontecendo. Vendo o que os filhos estavam fazendo. O Senhor falou com ele, nós não vemos uma reação da parte dele. Ele ouviu aquela sentença, ele não caiu de joelhos. Ele não se prostrou, ele não se humilhou. Ele não agiu. Ele apenas diz: ele é o Senhor, ele é Deus, que ele faça o que ele quiser.
Então, será que ele acreditava que tudo aquilo que o Senhor estava anunciando realmente iria acontecer? Será que ele, quando ouviu aquela sentença, acreditou que aquilo poderia se cumprir mesmo? Porque o que leva uma pessoa a permanecer na injustiça, na impiedade, no erro, conscientemente, é exatamente isso. Ela não acredita na palavra, ela não acredita no que está escrito. Quando uma pessoa não se arrepende, não muda, não age, não toma decisões, não se posiciona, é porque ela está tão anestesiada, ela é incrédula, ela não acredita. Porque se eu acredito na Bíblia, e a Bíblia diz, né, que a mentira, a imoralidade, o engano, a rebelião, essas coisas mandam para o inferno, eu não vou permanecer nessas práticas, eu vou me arrepender. Eu vou buscar mudança. Eu vou até o Senhor e buscar a ajuda dEle para mudar, para romper, para abandonar aquilo que desagrada o Senhor. Quando uma pessoa ouve uma sentença como essa e não se levanta, não reage, dá a entender que ela não acredita no que ela ouviu, talvez até ensinou, né? Muita gente, por muito tempo, ficou dentro da igreja sem crer na palavra. Sabe, aquela coisa não é bem assim, mas quando sofreu as consequências da sua falta de temor, de reverência, de diligência, quando começou a sofrer perdas, quando viu sua vida desandar, aí viu que é exatamente assim. Passou a crer quando começou a colher os resultados da sua negligência. Aí viu que é exatamente assim. Mas muitos ainda vivem dessa maneira, né? Espiritualmente cegos, anestesiados, achando que de qualquer forma, de qualquer jeito, vai ser aceito, vai chegar lá, vai atingir o que deseja. Não vai. O Senhor está deixando claro que Ele honra aqueles que o honram. E aqueles que o desprezam serão desprezados. Tema a Deus. Honre a Deus. Demonstre profundo respeito por Ele, por tudo relacionado a Ele. A obra de Deus, as coisas de Deus. Se Deus confiou a você uma unção, uma responsabilidade, se Deus colocou algo nas suas mãos, seja lá o que for, valoriza isso. Não permita que o diabo segue você a esse ponto de estar no melhor lugar do mundo, envolvido com a coisa certa. Segue ao ponto que cegou o filho pródigo, que estava lá, bem cuidado, no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas só foi ver isso quando estava no chiqueiro, desejando as bolotas do porco. Ali ele viu que até os servos que tinham uma posição inferior a dele na casa do pai, tinham uma vida melhor. Eram mais felizes do que ele, longe da casa do pai. Valoriza o que você tem. Honra o que você tem. O que você faz, seja lá o que for, na obra no reino de Deus, faça com excelência, com integridade, com alegria, em nome de Jesus. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no Senhor. Todo mundo quer ser honrado. Mas antes
de sermos honrados, temos que aprender a honrar. Nós plantamos honra. Nós temos que plantar tudo aquilo que nós queremos. Honra o lugar que Deus te colocou. Honra a vida que Deus te deu, vivendo para Ele. Honra os dons e talentos que Deus te deu, usando para o reino dEle. Honra a Deus com seus recursos, com o seu dinheiro. Honra a Deus com seus bens. Honre a Deus honrando as pessoas, honre a Deus honrando as alianças. Hoje é comum uma pessoa fazer uma aliança e quebrá-la. Vir descer as águas, fazer uma aliança com Deus, com o ministério, com a igreja. Porque quando uma pessoa vem, desce as águas, sobe no altar, é acolhida como membro do ministério, ela fez uma aliança. Mas não é incomum as pessoas que fizeram essa aliança quebrarem, saírem. Ninguém é obrigado a ficar, a permanecer no lugar. Se alguém entendeu, por exemplo, que aqui não é mais o seu lugar, deve pensar o seguinte: por um tempo eu estive. Por um tempo eu estive, aquele lugar me serviu, eu estive debaixo daquela liderança, aos cuidados de alguém. Fui ajudado, fui orientado, fui aconselhado por essa pessoa. Mas vamos lá, agora eu entendo que esse não é mais o meu lugar. Saia pela porta da frente. Quantas pessoas que saem, não dá satisfação. Ou mesmo começam a fazer algo na obra, assumem uma responsabilidade, daqui a pouco param, deixam o seu lugar vazio. Ou seja, não demonstram respeito. Respeito pelas coisas de Deus. Respeito por Deus. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa causar temor em cada coração. E abrir os nossos olhos em relação àquilo que realmente tem importância, valor nessa vida. O que nós vamos levar daqui é o que nós fazemos para Deus, para o próximo. É isso que nós vamos levar. Cuidado para não ser como aquele homem que a Bíblia chama de louco, que viveu uma vida egoísta, que só correu atrás de seus interesses, que ajuntou muito para si mesmo e por fim nem desfrutou, nem usufruiu. Não seja um louco. Não viva só para essa vida. Não aceite ter valores tão baixos. Não viva para satisfazer suas vontades, desejos, para agradar a si mesmo, agradar pessoas. Viva para agradar a Deus. Nós somos chamados para isso, para agradar o Senhor, para servir ao Senhor, para honrar o Senhor, acima de tudo. Se queremos ser verdadeiros servos e discípulos, temos que entender sobre isso. Mas devemos amar a Deus acima de tudo isso, mais que qualquer coisa. Agradá-lo, honrá-lo deve ser mais importante. Senhor meu Deus, eu oro para que a palavra esteja entrando de forma revelada, trazendo a cada um, meu Pai, um despertamento. Trazendo a cada um, meu Deus,
um despertar. Nós não podemos ser cegos, como Eli, seus filhos eram. Nós não podemos, meu Deus, estarmos espiritualmente anestesiados e não vermos o quanto temos, o quanto somos abençoados, pelo simples fato de conhecê-lo, de servi-lo, de estar na tua presença. Quantos, meu Pai, que já não valorizam mais isso? Quantos, meu Pai, que receberam uma unção e não estão fazendo valer a unção que lhe foi dada? Quantos, meu Deus, que foram separados para algo, para uma missão, um trabalho, e não têm cumprido com a sua missão? Quantos, meu Deus, que já perderam o primeiro amor, consequentemente o respeito pelas coisas espirituais? Às vezes, meu Pai, nós vemos pessoas que não valorizam um culto, que não valorizam a palavra, estar no culto, ouvir a palavra. Não valoriza, meu Deus, as oportunidades que tem de servir ao Senhor, sendo que a única coisa que nós levamos daqui, o que realmente importa é isso. Senhor, desperta, coloca temor nos nossos corações, e que ninguém trate como comum aquilo que não é comum. Em nome de Jesus, nos guarda de cair nessa cegueira, meu Pai, de começar a tratar como comum o que não é comum. Não é comum. O Senhor nos escolheu, fomos escolhidos pelo Senhor, para estarmos aqui, fazemos o que fazemos. Então, que haja, meu Deus, em cada coração, alegria, gratidão, prazer nos servir. Nós falamos, meu Deus, ainda na segunda-feira, da prontidão de Abraão em servir, a disposição em servir. Ele havia entendido, meu Deus, que era isso que atraía o favor e as definições que ele precisava: servir, dar, doar, se doar. E quando ele viu aqueles 3 homens, sendo velho, correu para servir, correu para oferecer o melhor, correu e ficou ali à disposição deles para servir. Então, meu Deus, eu oro para que cada um veja dessa forma, que só o fato de servir já é a recompensa, e que ao servir, faça isso com amor, com alegria, com prazer. Nos guarda de sermos como Eli, Hófni, Finéias, pessoas que estavam lá, mas que não tinham nenhum respeito pela posição que ocupavam, pela função que exerciam. Nos guarda dessa cegueira, dessa falta de temor, de reverência. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Deus. Que o temor do Senhor domine os nossos corações. E que nós possamos ser servos e discípulos verdadeiros, que te agradam, que te priorizam, que te amam acima de qualquer coisa, até mesmo da sua própria vida. Que nega o que for preciso, mas não nega o Senhor, não nega a sua fé. Obrigado, Deus, por esse dia. Abençoa, Senhor, tudo que nós vamos fazer nesta quinta-feira, cada trabalho, logo mais à noite, Senhor, o trabalho de evangelismo. Abençoa, Senhor, toda a obra das nossas mãos e nos ajude, meu Deus, a servir com um coração inteiro, meu Pai. Servir com alegria. Nos ajuda, meu Deus, a honrar e valorizar tudo que o Senhor tem nos dado e confiado. É o que eu peço ao Senhor. Abençoa cada um. Eu declaro, meu Deus, a tua bênção e profetizo, meu Pai, um dia de poder, de vitórias, que essa pessoa, meu Pai, seja um servo do Senhor, íntegro, excelente, dedicado, meu Deus, inteiro, em nome de Jesus, é o que eu peço. Obrigado por tudo, meu Deus. Amém, amém e amém.